palavra de... Quem veio aprender a palavra do Senhor? Amém, amém. E nós vamos ler lá em livro de Mateus. Eles estavam no barco, né? Todos estavam no barco. E nesse momento, o Senhor pediu que eles fossem para outro lado. Eu creio que mesmo muitas pessoas não sabendo que não era pescador, mas eu creio que muitos atravessavam esse rio, esse mar, iam para outras aldeias, né? Tinham conhecimento. Mas só que nesse dia, criança, preste atenção, nesse dia foi tudo diferente. Por que foi tudo diferente? Porque o Senhor queria confrontar os discípulos dele com a presença. É por isso que a nossa lição de hoje é a presença que confronta, né? É a presença que confronta. Então, o Senhor quis fazer isso com os seus discípulos. Ele quis fazer o quê? Confrontar os discípulos naquele dia. Sabe por quê, crianças? Porque nós pensamos, né? Às vezes, nós passamos por situações que nós, eu conheço Jesus, mas na hora da situação, a gente não clama por Jesus, a gente se esquece de quem? De Jesus. A gente anda com Ele o tempo todo, mas nós acabamos sem saber quem é Jesus. E foi isso que Ele quis fazer com o discípulo dele, Ele quis confrontar. Ele fazia tantos milagres ali, fisicamente. Os discípulos olhavam ele fazendo milagre, andavam com Jesus, mas eles não conheciam o verdadeiro Jesus. Eles pensavam que Jesus era uma pessoa que tinha diversos poderes, que fazia acontecer só fisicamente. Mas é bem aí que Jesus veio confrontar eles. Que Jesus, mesmo não estando presente, mas Jesus nos vê. Não importa a situação que nós passamos, não importa o deserto que nós passamos, mas o Senhor, Ele está nos contemplando, Ele está nos olhando, né? Não importa o mar da vida que esteja acontecendo, não importa a tempestade da sua vida, o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele está vendo todas as coisas, o Senhor sabe. Então, nesse dia aqui, crianças, o Senhor pediu, o Senhor se retirou, foi orar, porque naquele momento, com todos os milagres que Jesus fez, ele sempre estava em constante oração, ele tinha o poder da oração na vida dele. Por isso que tinha momentos que ele se retirava para falar com Deus. Ele se retirava para falar com Deus. Então, nesse momento, ele se retirou, pediu que os discípulos atravessassem, né, o mar, que fosse para o outro lado. E Jesus estava lá no monte, orando, falando com Deus. Ele estava lá falando com o Pai dele, com Deus, né? E naquele momento veio estava acontecendo uma grande tempestade. O mar começou a ficar agitado. E os discípulos começaram a ficar com medo. Muito vento, muito trovões. E os discípulos começaram a ficar com medo. Tia, mas Deus já estava vendo isso? Já. O Senhor já estava contemplando todas essas coisas. E Ele também sabia que iria acontecer. Então, por isso que ele estava confrontando os discípulos. E começou a gritar, muitos trovões. E os discípulos não conseguiam controlar Eles não conseguiam controlar o barco. Né? E o barco ia para lá, o barco ia para cá e vinha para cá. E era muita
era muito vento, era muito trovão. Mas nesse momento, os discípulos clamaram por Jesus. Os discípulos clamaram por Jesus? Não clamaram. E é porque ele vivia o tempo todo com Jesus. Olha só. Deles chamarem por Jesus, mas em nenhum momento eles chamaram por Jesus. Eles não clamaram por Jesus. Eles desobedeceram, não chamaram o nome de Jesus em nenhum momento. Mas aí Deus já estava lá no monte, olhando, né? Ele já estava lá no monte olhando o que estava acontecendo. Mas em nenhum momento eles chamaram por Jesus. Será que quando nós estamos em aflições, será que quando nós estamos passando por dificuldades, às vezes nós queremos botar a culpa em quem? Em Jesus. Nós queremos botar a culpa das nossas consequências em Jesus, sem Ele ter nada a ver com as nossas consequências. Mas logo vem aquele sentimento de que Jesus é culpado, não é mesmo? E naquele momento os discípulos não chamaram por Ele, nenhum momento. Mas aí Jesus veio, Ele veio sobre as águas andando. E os discípulos logo ficaram com medo novamente, pensando que era um fantasma. Triste, né, criança? Porque às vezes nós andamos o tempo todo com Jesus, mas nós não conhecemos Jesus. Porque para ele, Jesus era só se fosse fisicamente que eles acreditavam, mas visivelmente não. Mas a partir desse momento que Jesus vem sobre as águas, andando ali sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma. E logo Jesus apareceu. E ele disse assim: não temas, não fiques com medo, sou eu, Jesus. Viu, criança, como é? Jesus, Ele é todo poderoso, Jesus é maravilhoso, e Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Por mais que a situação for difícil, está difícil, mas Ele está ali nos contemplando, Ele está ali nos olhando, Ele está ali ao tempo todo ao nosso lado, nos dando força, coragem para prosseguir as tempestades da vida. Mas às vezes nós duvidamos se realmente Ele está ao nosso lado, e foi o que Pedro fez. O que foi que Pedro falou? Senhor, se é o Senhor mesmo, deixe-me ir ao seu encontro. E o Senhor disse o quê? Vem, né? E logo Pedro, ele saiu do barco e foi caminhando rumo a Jesus, rumo ao Senhor. Mas ali naquele momento, devido às ondas, o vento, as tempestades, Pedro ficou com medo. E ele começou a afundar. Por isso que nós não temos que ter medo diante do nosso Deus. Ah, tia, mas eu sou tão pequenininho. Não importa. Ele está do lado de você todos os tempos, todas as horas, todos os minutos. Ele está ao lado de vocês. Por mais dificuldade que vocês enfrentam, ah, tia, mas eu sou criança, eu não passo por dificuldade. Passa sim. Você tem medo, não tem? Tem. E quando nós estivermos com medo, o que nós temos que fazer? Orar, clamar, né? Senhor, eu estou com medo. Senhor, tira esse medo do meu coração. Senhor, me faça uma criança
segundo o seu coração, me protege de todo mal. O que você anda assistindo aí nas telas, hein? O que você anda assistindo aí nas telinhas, longe da mamãe, longe do papai? O que você anda assistindo? O que você anda assistindo aí no celular? Não precisa dizer para tia, mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O Senhor, Ele tudo vê. O Senhor tudo vê. Nada se esconde do Senhor. Eu vou fazer aqui um negócio aqui, mas a minha mãe não está vendo. Não pensa assim. Porque o maior, o soberano, o eterno, Ele está vendo todas as coisas, o que nós fazemos. O Senhor vê, Ele contempla. Então, por isso, tenham muito cuidado no que vocês estão vendo por aí. Amém? Então, naquele momento, crianças, o Senhor foi até Pedro e pegou pela sua mão. E sabe o que foi que Jesus falou para Pedro? Vocês sabem o que foi que Jesus falou para ele? Quando ele pegou na mão de Pedro, que estava afundando, ele disse assim, homem de pouca fé. E nesse momento ele começou a afundar. Senhor, me socorre, eu estou afundando. Senhor. Aí o Senhor foi e disse assim, Pedro, me dá a tua mão. Aí Pedro foi, deu a mãozinha para Jesus, né? Aí Deus disse assim, Pedro, homem de pouca fé, por que você não confiou mais em mim, Pedro? Você duvidou da minha presença. Devemos duvidar da presença do Senhor? Não importa a situação, mas nunca devemos duvidar da presença de Deus, da presença do Senhor. Não é mesmo? E Pedro, criança, deixa eu dizer aqui, eu quero perguntar para vocês, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus, tia? Deus é nosso Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Se hoje nós estamos aqui, vocês estão aqui todos bonitinhos, todos arrumadinhos, porque foi Deus que fez este dia, né? Foi Deus que criou você, foi Deus que me criou, foi Deus que criou todas as coisas. Por isso que nós não devemos duvidar da soberania de Deus, porque não importa as tempestades, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele está aqui nesta noite. Ele está bem aí do lado de você, está bem aqui do nosso lado. Quando começou o culto, o Senhor já está aqui, Ele já habitou aqui no nosso meio, então Ele está presente. Quem consegue sentir a presença do Senhor? Pouquíssimo, né? Quantos oraram? Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. O Senhor fala com criança? Fala com criança, porque Ele falou com uma criança. Que foi a criança que o Senhor falou? Quem? Samuel, muito bem. Então a Bíblia diz que Samuel era uma criança quando ouviu a voz do Senhor. Então eu tenho certeza que durante esses dias vocês pediram: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Quantos pediram aqui para ser batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Então bora continuar. Quem é Deus?
né? Ele é Criador. Deus é o triuno. Deus, ele é imutável. Ele é imutável. Deus, ele é eterno. Deus, ele é soberano, né? Por quê? Porque ele morreu lá na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele mereceu morrer lá na cruz? Ele mereceu sofrer? Não mereceu. Ele não carregava pecado nenhum. Mas por amor a nós, que é um amor infinito que não se acaba, ele deu a sua própria vida, né? Para nós estarmos aqui hoje glorificando o nome do Senhor. E ele é o quê? Ele é onipotente. E ele é onisciente. E ele é o quê? Misericordioso. Ele é misericordioso. Por que, tia, que ele é misericordioso? Porque todos os dias nós erramos, nós pecamos. Então ele é misericordioso. Ele é justo. Porque todos os dias, todas as horas nós pecamos. E se ele fosse olhar para isso, mas pela sua infinita bondade e misericórdia, ele nos perdoa todas as horas. Aleluia. E não importa a tempestade que vocês passem, ele sempre está do lado de vocês. Ele sempre está do nosso lado. Ele fala com nós na oração, muito bem. Quem sabe aquela musiquinha assim, ó? Leio a Bíblia e faço a oração, e faço a oração, e faço a oração. Leio a Bíblia e faço a oração, se quiser crescer. Olha só, criança. Se quiser crescer, se quiser crescer, leio a Bíblia e faço a oração, se quiser crescer. Vai cantar mais uma vez, todo mundo em pé? As crianças, as mamães também podem ficar em pé. Vamos cantar, vamos adorar. Ah, mas é festa de criança. Mas o Senhor também está presente. Eu tenho certeza que Ele está falando com você também nessa noite. Aleluia, Jesus. Leio a Bíblia e faço a oração, e faço a oração, e faço a oração. Leio a Bíblia e faço a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leio a Bíblia e faço a oração, se quiser crescer. Amém. Pode sentar. Viu, criança? Então o segredo é ler a Bíblia e fazer a oração. São duas armas poderosas na nossa vida. Na nossa vida, nós que somos crentes, né? Nós que somos crentes, que está sempre na presença do Senhor. Sempre quando a gente está orando, Ele está do nosso lado. Muito bem. E está orando por nós sempre nos dias. Isso, Ele está todos os dias ao nosso lado. Não importa a situação, mas vocês têm que pensar que o Senhor Jesus está bem ali pertinho de você. Não importa a tempestade, não importa
o vendavais, não importa as ondas gigantes que vêm na nossa vida, mas o Senhor, Ele sempre está ali nos contemplando e nos livrando de todo mal. E Ele está ouvindo quando a gente está falando. Sim, Ele contempla todas as coisas e Ele vê também. Deixa eu dar oportunidade. Muito bem. Agora, tia, a gente vai ficar em pé para a gente orar. Eu tinha que fazer uma oração para vocês ficar fortes, crescer no caminho do Senhor. As mamães ficam em pé. Vocês que têm seus filhos aqui, mamãe, papai, que têm seus filhos, estendem suas mãos para cá. Orem por todas as coisas. Senhor, contempla, protege a mente de cada criança que está aqui. Papai do céu, dá sabedoria para a mamãe, para o papai, saber criá-los no seu caminho. Dá força, dá coragem. Porque, Senhor, nós não queremos perder essas crianças, porque elas são futuros missionários, são futuros pregadores, são futuros pastores, e daqui vai sair muitos missionários para pregar a sua palavra. Por isso, Senhor, blinda cada mente, Senhor, cada coração, meu Pai, que está aqui nessa noite, Senhor. Dá força, meu Pai, visita cada lar, Senhor. Dá paz no lar dessas crianças. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor dê uma noite de paz para cada uma que está aqui. Que elas possam dormir bem, que elas possam sentir, Senhor, a sua real presença. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.